Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Parabéns ao Dia do Artesão. Queria agradecer a Sutaco, a todos que falaram aqui, especialmente Felipe, aí de longa data, construindo a economia solidária, assessoria técnica, a gente se conhece já há bastante tempo. Na verdade, assim, eu só me apresentar rapidamente. Sou Leonardo, sou militante do Fórum Paulista, a gente trabalha junto ao Fórum Brasileiro também de Economia Solidária. Especificamente agora, eu estou trabalhando na Câmara Federal dos Deputados, acompanho a legislação, o marco legal e estou articulando tanto a Frente Nacional de Economia Solidária, né, a Frente Parlamentar, quanto a agora, que em cada legislatura, essas coisas do governo e do legislativo, eles são tanto complexos. Cada legislatura você tem que fazer tudo de novo e instalar de novo. E aí a gente agora conseguiu reinstalar a Frente Parlamentar Estadual de Economia Solidária, que é um pouco o que eu vou falar aqui com vocês, e a gente vai acabar dialogando um pouquinho aqui. Na verdade, o que a gente tem trabalhado essencialmente na economia solidária? O Felipe já tratou em algumas questões, e eu estou pressionado pelo tempo aqui, pela comida, né? Então, é mais difícil falar, mas vamos objetivamente um pouco só dar um panorama do que é a economia solidária. No Brasil, a gente estava acostumado, na verdade era meio senso comum, um tipo de modelo de desenvolvimento. Tinha aquela brincadeira, né, que alguns economistas, Delfim que cunhou essa definição, depois é muito usada. Não, nós temos que fazer crescer o bolo para depois dividir. Só que o Brasil assistiu que é o seguinte, o bolo até crescia, mas na hora de dividir, não dividia, no máximo caía umas migalhinhas para os setores populares, para um desenvolvimento de forma mais sustentável, com uma visão ambiental, né? Então, o modelo de desenvolvimento brasileiro foi de crescer o bolo, e pior, não é só crescer o bolo, é usando os ingredientes que mais prejudicavam o meio ambiente, que mais destruíam os biomas. Enfim, então foi um modelo de desenvolvimento de décadas e décadas no Brasil que não levava em consideração uma questão de sustentabilidade econômica. A gente vê hoje o caos que são as grandes cidades, né? É um pouco resultado desse modelo de desenvolvimento, que é exclusão social, altos índices de violência. Nós vemos, por exemplo, o Cerrado brasileiro foi duramente atacado. A Mata Atlântica, se comparar em décadas, foi destruída em grande parte por moradia irregular, por exploração predatória. Então foi um modelo de desenvolvimento que, na verdade, não teve foco no que é mais de potente no nosso país, que são as pessoas e o nosso meio ambiente. E diante disso, por exemplo, a gente teve várias décadas de não crescimento no Brasil, que a gente assistiu desemprego estrutural, muita situação de perda de direitos. E nesse cenário foi um pouco que começou a surgir movimentos inicialmente de resistência, de organização comunitária, social. Então foram grupos nos bairros, foram grupos ligados a igrejas, né, tanto católica, setores evangélicos, que começaram a organizar estratégias de ajuda mútua, de geração de renda nas comunidades, e o que deu muito grupos de mães, enfim, então foram surgindo vários coletivos que foram se organizando para resistir a essa situação de desemprego, essa situação de perda de direitos. E aí, principalmente no final da década de 80, 90, teve um fenômeno que, na verdade, deu grande visibilidade, que foi aquela quebra de várias fábricas no Brasil com o processo de desindustrialização, principalmente o Collor, uma abertura meio desregular no Brasil, criou esse processo. E aí teve o que a gente chamou um grande fenômeno que deu visibilidade para essas organizações coletivas que já existiam, que foram as fábricas recuperadas, que foram fábricas que faliram e os trabalhadores, sem o patrão, organizaram. Então são grandes fábricas metalúrgicas. Então em Diadema tem uma fábrica que é meio simbólica, que hoje é Conforja, que era Conforja, virou Uniforja, que é um grande exemplo da economia solidária, tem mais de 1.000 trabalhadores,
que hoje gerem a fábrica de forma autogestionária. Isso aconteceu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Nordeste brasileiro. E isso tudo, esse turbilhão que tinha grupos de artesanato, grupos metalúrgicos, grupos comunitários, começam a desenvolver um novo movimento social que começa a questionar esse modelo de desenvolvimento, que é os movimentos de economia solidária. O que é economia solidária, rapidamente? É uma forma de gerar fluxos econômicos, desenvolver, fazer negócio, baseado na cooperação. Qual é o modelo de desenvolvimento que nós temos em a economia tradicional? Qual que é a lógica? Para conseguir crescer, eu preciso destruir o Felipe. Esse é o modelo de mercado tradicional, competitivo. E destrutivo também. De destrutivo. Por quê? É uma visão de que a gente não pode crescer cooperando. Então, a gente às vezes é educado a isso, e isso não é só discurso do ponto de vista das relações econômicas, mas isso se materializa na cultura. Por isso que às vezes a gente não valoriza o que é rústico no Brasil. Nós vamos valorizar o que é produzido por uma grande indústria, com uma grande campanha de marketing, que não é esse marketing solidário que o Felipe falou, mas é o de esconder que destruiu a Mata Atlântica. É um modelo de desenvolvimento que não coopera. Então, a economia solidária, na verdade, vem resgatar valores e princípios que são inerentes, na verdade, às sociabilidades que já existiam. Lembra aquela... Hoje a gente brinca que não dá mais para brincar na rua, né? Não tem mais isso. Quase não tem parque, né? Quase não tem praça. Hoje as pessoas têm medo, inclusive, de deixar os filhos. Então, aquela coisa de jogar bolinha de gude. Aquele tipo de sociabilidade foi perdendo, né? Isso é cada década que a gente vai vendo. Por quê? É uma economia baseada numa competição, não competição no sentido de criação, mas para a destruição. O que a gente busca na economia solidária é resgatar valores e princípios de uma economia para gerar dinheiro. Ninguém está falando aqui só, vão ser amigos um do outro, nós estamos falando de relações econômicas. Então é relacionar grupos, por exemplo, de artesanato, que possam cooperar para vender melhor, para comercializar melhor. Foi alguns exemplos que tanto o pessoal da Mata Atlântica, o Artsol, o Felipe mostraram aqui. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo que a gente defende é a autogestão. O que significa isso? Os próprios trabalhadores, os próprios artesãos, os próprios metalúrgicos, os próprios catadores de materiais recicláveis, é eles que têm que dirigir o negócio. Se eles se subordinam a uma relação patronal ou uma relação de mando de um terceiro, os catadores ocorria muito isso. Muito, muito. Eles eram explorados por um terceiro, então eles faziam um trabalho duro. Aí lembra aqueles carroceiros que o pessoal xingava? Aí tinha gente que cuspia, né? Tinha gente que fazia coisas piores, né? A gente viu, tem gente até que toca fogo, né? Só para a gente ver. Esses catadores hoje é um setor econômico muito reconhecido, tanto que eles conseguiram uma lei nacional, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estava 20 anos parada, 20 anos tramitando na Câmara Federal. Isso aí é um pouco, infelizmente, é um pouco rotina. As tramitações demoram décadas. Os catadores conseguiram arrancar isso. E eram os setores, vamos dizer, mais vulneráveis, que mexem com lixo, né? Que hoje é resíduo sólido, porque é matéria-prima, vale dinheiro. Esse setor se organizou através da autogestão. E antes eles estavam na mão em cooperativas, em associações. E antes, por causa das entidades, eu vou falar aqui rapidamente também das entidades de apoio, que é o exemplo da incubadora e de outras entidades, os CIPs, que dão esse apoio. Graças a essa sinergia, eles hoje conseguem praticar e gerir o seu próprio negócio, saindo da mão do mando de um terceiro, de um atravessador, que ganha dinheiro em cima da produção. Então, na verdade, esses setores parasitários também são setores que a gente busca superar, porque através da cooperação a gente pode avançar. Um outro elemento é que tem muito projeto social, que ajuda e tal. Na economia solidária, não basta ser este lado social, porque a gente acredita que este lado é importante, mas sem atividade econômica, você não gera autonomia nas pessoas. Então, aquele velho assistencialismo e tal, que às vezes é bonito, não é um problema de... Mas ele não é capaz, por si só, de produzir uma autonomia daquele sujeito. Então, não basta, até a Soninha falou aqui na fala dela, a Sutaco não quer tutelar, a Sutaco tem que ser
um apoiador, uma ajuda. Porque se ela tutela, ela não vai fazer autonomia do sujeito, do artesão. Ela vira um tipo de atravessador. Então, por exemplo, essa visão que a Soninha colocou aqui é fundamental para a economia solidária. Essa atividade, essa dimensão econômica tem que ser capaz de produzir autonomia das pessoas. Então, os grupos que apoiam têm que conseguir fazer isso. O maior sucesso de uma incubadora ou de uma entidade não é que aquele grupo que fica ad eterno ali embaixo da asa. É o contrário, o sucesso é quantos grupos eu fui capaz de pôr no mercado e hoje, olha, estão andando sozinho. Eles vêm aqui para vir na festa. Não precisa mais de nós, eles vêm aqui hoje para ensinar outros. Então, o maior sucesso na economia solidária é quando a gente vê essa autonomia realizando. É quando a gente vê um grupo incubado, às vezes até criticando. Falando, olha, isso aqui é o maior sucesso para mim, a maior alegria quando a gente consegue fazer isso. E o outro é a solidariedade que está embutido nesses elementos. Então, é superar a ideia da competição por relações solidárias. A gente fala isso aqui, é bonito e tal. O Felipe até citou do Fair Trade, eu vou falar também aqui rapidinho. Mas isso é dificílimo. Porque nós fomos educados a competir, a concentrar e não compartilhar. Então, falar é muito fácil. O problema é montar uma rede, um fórum no dia a dia. Eu estou vendo vários militantes aqui que participam dos fóruns de economia solidária, da rede de saúde e economia solidária. É dificílimo essa relação cotidiana, é muito difícil. Então, esse é um outro elemento. O que compõe a economia solidária? Ela é composta por gestores, entidades de apoio e empreendimentos. Quem são os empreendimentos? Os artesãos, as cooperativas, as associações. É quem produz. Quem são as entidades de apoio? A incubadora da GV, o ArtSol ou outras entidades que apoiam, que dão sustentabilidade. E os gestores. Muitas organizações, movimentos sociais, não incluíam, rechaçavam, até por causa daquela velha discussão do desenvolvimento, o gestor era um inimigo das organizações sociais. E hoje nós estamos aqui nessa mesa e nesse palco com esses três setores, buscando o quê? Uma sinergia coletiva, cada um sabendo os limites. Por exemplo, a gente teve uma reunião aqui com a Soninha, a Soninha falou, olha, mas tem a questão do orçamento, não é assim, tem corte, tem não sei o quê. Estar na gestão pública também é ver os limites, às vezes objetivos que tem numa determinada situação política, numa determinada conjuntura. Então, é entender também os limites do outro, mas principalmente criar esse processo de sinergia coletiva. Para quê? Construir novos arranjos produtivos, novas possibilidades de negócio. Para quê? Qual é o foco? Os empreendimentos. É essa população que precisa gerar renda, que precisa sustentar suas famílias, que precisa dar visibilidade a toda essa criatividade, a essa potencialidade, é que é o foco. Então, essa sinergia tem que gerar, porque às vezes essa sinergia resulta em sucesso para o gestor, mas nada para o empreendimento. Então, não está balanceado. A sinergia para a economia solidária tem que estar focada nos empreendimentos.